Se você já abriu o celular e sentiu o coração apertar com o que leu, esta mensagem é para você. Todos os dias o mundo parece mais barulhento, pesado, caótico. As manchetes gritam, as telas brilham. E no meio de tudo isso, a nossa paz começa a escapar. Nós rolamos o feed, atualizamos, lemos mais um artigo, e a cada nova história, nossa calma diminui um pouco mais. Mas hoje eu quero te lembrar de algo mais profundo. Paz não é a ausência de notícias. Paz é a presença de Cristo no meio do barulho. Paulo escreveu essas palavras enquanto estava numa prisão romana, longe de qualquer conforto ou controle. Ele não tinha alertas de última hora no celular, mas vivia num mundo cheio de violência, corrupção e incerteza. E mesmo assim ele disse, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Ele estava ensinando algo radical. A paz começa não mudando o mundo ao redor, mas escolhendo o que deixamos entrar dentro de nós. Você e eu não podemos impedir cada tragédia. Não podemos controlar o que as nações fazem ou o que os outros publicam. Mas podemos decidir o que molda o nosso mundo interior. Podemos escolher no que vamos habitar. E a Escritura diz, pensai nessas coisas. Isso não é negação, é discipulado. É treinar a mente para olhar a realidade através das lentes da redenção. Quando as notícias alimentam o medo, Deus nos chama a guardar a mente. E hoje eu quero compartilhar 3 mudanças que podem te ajudar a fazer exatamente isso. 3 formas de passar de ser consumido pelas manchetes para ser ancorado na esperança. Vamos passar da sobrecarga de informação para a quietude interior, das narrativas de medo para os alicerces da fé e da reação para a redenção. Vamos começar pela primeira. Nós nunca fomos feitos para carregar o peso da dor do mundo no bolso. O coração humano foi criado para a comunhão, não para a catástrofe constante. E mesmo assim, todas as manhãs, milhões de nós acordam, pegam o celular e convidam o sofrimento global para dentro da alma antes mesmo de falar com Deus. Não é de admirar que a ansiedade suba mais rápido que o sol. Anos atrás, Billy Graham lembrava os cristãos em meio às tensões da Guerra Fria que a paz do cristão não depende da estabilidade internacional, mas da soberania de Deus. Ele dizia, Deus ainda está no trono, e a oração muda as coisas. Isso não era otimismo ingênuo, era fé realista. Ele não ignorava a crise. Ele a interpretava através do caráter de Deus. Você e eu precisamos do mesmo filtro hoje. A paz não vem de saber tudo, vem de saber quem segura tudo. E talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer na era digital seja limitar o quanto consome. Não a sua compaixão, o seu consumo. Aqui vai uma regra simples que tem transformado vidas. Estabeleça uma regra de vida para as notícias. Escolha 2 momentos do dia para ler manchetes, talvez de manhã e à noite. E antes de abrir qualquer aplicativo, faça esta oração. Senhor, dá-me olhos para ver a verdade e um coração para permanecer firme. Depois que terminar, faça 1 minuto inteiro de silêncio. Respire devagar. Entregue os fardos do mundo de volta às mãos dele. Ele já os carregava muito antes de você abrir o feed. Pergunte-se com frequência, estou informado ou inflamado? Informação deve levar à intercessão, não à irritação. Quando perdemos esse limite, o medo se torna nosso professor. Mas quando paramos, respiramos e oramos, a paz volta ao seu lugar de direito.
O medo tem uma voz muito convincente. Ele sussurra os piores cenários. Diz que nada vai mudar, que a escuridão está vencendo. Mas a fé também tem voz e fala com autoridade. Ela diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ela diz: não temas. Ela diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Romanos 12:2 nos lembra: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação é um ato diário. Significa lavar a poeira do medo antes que ela endureça em desespero. Uma jovem me disse certa vez: toda manhã eu acordo com as notícias de última hora e elas quebram a minha paz. Ela não era viciada em informação, era viciada em ansiedade. O primeiro pensamento do dia era medo. Então ela tentou algo simples. Apagou as notificações e começou a ler os salmos em voz alta por 5 minutos todas as manhãs. O mundo não mudou, mas o mundo dentro dela mudou. Ela disse: as mesmas manchetes já não me atingem do mesmo jeito. É isso que acontece quando a verdade se torna o seu filtro. Quando Paulo disse: pensai nessas coisas, ele não estava sugerindo positividade cega. Estava nos convidando a escolher um foco que forma a fé em vez de alimentar o medo. Experimente esta prática simples. Chamo de regra 3 das 3. Sempre que as notícias te deixarem ansioso, pare e faça 3 coisas. Primeiro, limite. Decida quando e quanto tempo vai se expor à informação. Segundo, levante 3 versículos que te lembrem do controle de Deus. Por exemplo, o Senhor reina. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Não se turbe o vosso coração. E terceiro, ouça, por 3 minutos faça nada além de sentar em silêncio. Deixe Deus falar na quietude. Pode parecer pouco, mas esses 3 minutos mudam o clima da alma. Você percebe que o mundo não define a temperatura do seu coração. Cristo define. Você não pode parar as ondas, mas pode ancorar o seu barco. A fé não nega a tempestade. Ela firma o coração no meio dela. A terceira mudança é esta, da reação à redenção. Como cristãos, não fomos chamados para fugir da dor do mundo, mas para redimir nossa resposta a ela. A paz de Deus não é passiva. É compaixão ativa enraizada na segurança. Quando as notícias alimentam o medo, a oração transforma o medo em intercessão. Quando Billy Graham visitava cidades após tragédias nacionais, ele nunca começava com indignação ou debate. Ele começava com oração. Não ignorava a dor, transformava-a. Sabia que a oração não apaga a realidade, ela a reenquadra. Ela traz o eterno para dentro do temporário. E se aprendêssemos a redimir o scroll, antes de compartilhar uma manchete ou comentar em frustração, pare e pergunte: isso traz luz ou aumenta a escuridão? Honra a verdade ou amplifica o medo? Aproxima as pessoas da paz ou as empurra para o pânico? Se não reflete Cristo, não merece a sua reação. Diga baixinho: Senhor, antes de reagir, ajuda-me a te refletir. Tente manter um pequeno diário da paz. Cada vez que uma notícia te inquietar, escreva 3 linhas. O que isso revela sobre o que eu temo? O que posso entregar a Deus agora? Como posso responder de forma redentora? Em oração, generosidade ou encorajamento? Isso transforma a notícia em nutrição. Transforma pânico em propósito. Porque o medo é contagioso, mas a fé também é. E o mundo precisa urgentemente de mais fé. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ele não prometeu que o barulho acabaria.
Prometeu que a sua vitória duraria para sempre. Você e eu vivemos sob essa promessa. Toda manchete é temporária, todo império é passageiro, mas o reino de Deus permanece para sempre. O medo reage, a fé redime. E a paz começa exatamente aí, no momento em que você escolhe não ser governado pela tempestade, mas pelo Salvador que dorme em meio a ela. Vamos orar juntos. Pai, chegamos diante de Ti cercados de barulho, mas desejando silêncio. Nossas mentes estão cheias de imagens, opiniões e medos que nunca fomos feitos para carregar. Tu vês o caos do mundo, mas também vês o anseio silencioso dentro de nós, o desejo de descansar em Ti. Agora escolhemos voltar nossos pensamentos para tudo o que é verdadeiro, puro, amável e de boa fama. Deixamos de lado o que não podemos controlar. Entregamos o peso das manchetes e das previsões. E pedimos a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento, para guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Senhor, ensina-nos a orar antes de reagir, a pausar antes de postar, a ouvir antes de falar. E quando o medo tentar liderar a conversa, lembra-nos de que Tu já escreveste a manchete final. Ele ressuscitou. Confiamos em Ti naquilo que não podemos consertar. Rendemo-nos naquilo que não podemos explicar. E escolhemos pensar nessas coisas: verdade, pureza, beleza, esperança. Que a Tua palavra seja a voz mais alta do nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Amigo, a paz não se encontra evitando o mundo. Ela se encontra ao se ancorar numa realidade maior, a de que Cristo já o venceu. Você nunca foi chamado a carregar toda a história. Foi chamado a carregar a presença dele dentro dela. Nesta semana, pratique a regra 3-3. Limite as notícias. Levante as escrituras. Ouça em silêncio. Escreva Filipenses 4:8 em algum lugar visível, talvez na tela do celular ou acima da mesa. E sempre que sentir o peso do mundo, leia em voz alta tudo o que é verdadeiro. Nisso pensai. E fazendo isso, você perceberá algo belo. O mundo pode continuar gritando, mas o seu coração vai sussurrar paz. Porque paz não é ausência de conflito, é a consciência da presença de Cristo. Se esta mensagem te ajudou a respirar com mais leveza hoje, compartilhe com alguém que precisa do mesmo lembrete. E junte-se a nós na próxima reflexão. Até lá, que a paz de Deus te mantenha firme na tempestade. Amém.